essa foto do Matheus olhando de lado, parecendo galã latino-americano, é muito engraçado. Parece Tom Cruise. Duvido ele botar isso no Facebook. Duvido ele colocar isso na abertura do programa. Quero ver, Matheus, essa foto sua aqui. Gato latino-americano. Vamos lá, Marquinhos? 3, 2, 1 e... Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. Em mais um Papo Trabalhista. Mais um Papo Trabalhista raiz. Só eu e Marquinho conversando sobre temática que está bombando, que estourou nessa semana. Daqui a pouco a gente pontua, mas o Matheus já colocou aqui na caixinha de jogos. Não esqueça do Instagram, porque eu sempre esqueço. Galera, @Papo Trabalhista Oficial, não deixa de curtir, não deixa de acompanhar a página. A gente está sempre trazendo novidade, notícia, live, batendo papo com um monte de gente interessante para trazer conteúdo para vocês. Marca o sininho, dá o seu like. Marquinhos, acho que eu falei tudo. Não, tudo certo, tudo certo. E, Fabiano, vamos começar logo que o assunto pode render, né, gente? A gente está vendo aí, tivemos uma decisão no último sábado, né, no dia 27 de junho, né, às vésperas do julgamento daquela famosa arguição de constitucionalidade no TST, pelo pleno do TST, que aconteceria no dia 29. Né? Ontem me pediram isso, ontem teve requerimento disso, a suspensão, eu nem falei isso pra você. Pois é, então o que acontece? E o ministro Gilmar Mendes, ele publicou uma decisão monocrática, na verdade eu não sei se nesse momento que nós estamos gravando já houve a publicação, né? Ainda não sei se já houve a publicação efetiva, mas, enfim, foi uma decisão que foi de notória sabença, né? Todo mundo no Brasil conheceu. Isso, jogou fogo no parquinho, como a gente gosta de dizer, né? Verdade. E deixou os advogados preocupados, advogados reclamantes de reclamada, todo mundo se perguntando o que fazer, os juízes também, porque foi uma decisão na ADC 58 e na ADC 59, uma decisão liminar, suspendendo o julgamento de todos os processos que envolvessem a aplicação. Foi publicado, Marcos? Foi publicado já, né? Publicado hoje. Hoje é quarta-feira. Só deixando claro, pessoal, hoje é 1/7. Foi publicado hoje a decisão do ministro e já há embargos de declaração postos. Exatamente. Inclusive pedidos para que o presidente da STF suspenda a decisão, né? Com base lá no regimento interno do Supremo, né, no artigo 297. E, inclusive, a gente hoje vai saber, né, se vai ser mantida ou não a decisão, porque o Supremo entra em recesso a partir de dia 2, a partir de quinta-feira. Então, a gente tem muitas emoções, fortes emoções, está todo mundo na expectativa. Mas é claro, Fabiano, que a nossa ideia aqui é debater, né, se isso gerou ou não. Ficou popular uma expressão no Brasil inteiro, vários juízes estão falando, que se essa decisão não teria proferido o lockdown da Justiça do Trabalho. Né? Será que essa decisão realmente vai implicar no lockdown? Porque toda e qualquer sentença a gente discute e fixa parâmetro de correção monetária. Né? Então, a gente teria... Será que os juízes não vão poder mais sentenciar nenhum processo? E como é que vai ficar a execução? Vai parar tudo? Vai sobrestar tudo? E a gente sabe o drama que é esses sobrestamentos, né? Até que venha a decisão do plenário. Quando isso vai ser pautado? Quando isso vai ser julgado? Será que, além do fiquem em casa, né, o recado foi fiquem em casa, mas não profiram sentença? Né? Boa, Marcos. Boa. E isso com todo respeito ao ministro Gilmar Mendes, que a gente, né, conhece, grande constitucionalista. A gente não vai nem entrar aqui na questão prática da decisão em si, que eu acho, né, uma coisa importante lembrar, Fabiano, é que na decisão da ADI 4357 e 4425, que foram aquelas ADIs que geraram o tema 810 do Supremo Tribunal Federal, né, que diz respeito à questão do IPCAE para precatórios contra a Fazenda Pública, os dois votos vencidos foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Simplesmente o relator lá das ADCs e o presidente do Supremo, que poderia monocraticamente suspender a decisão. Eles concordaram, na verdade, os dois foram votos vencidos naquela célebre decisão que o ministro Fux foi o relator, né, que invocou o direito à propriedade como um dos fundamentos para entender que TR não era índice de correção monetária, e que foi acompanhado pelo TST, provavelmente seria acompanhado agora na segunda-feira, porque nós já tínhamos 17 ministros do TST, 17, mais do que maioria absoluta, né, uma maioria bem consistente dos 27, 17 já tinham votado pela inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879, ou seja, do uso da TR como correção.
por arrastamento, era justamente a aplicação desse tema 810, quando veio a decisão do ministro Gilmar. Tá? Então, vamos direto ao assunto, Fabiano. Para você, estamos em lockdown agora na Justiça do Trabalho ou não? Só pontuando duas coisinhas, Marcos. Eu comentei, só para trazer toda a notícia correta, além dos embargos de declaração, também tem um agravo regimental. Tá? Os dois foram um agravo regimental interposto e o embargo de declaração oposto, os dois juntos, tá? Só para ficar claro a decisão. E só mais uma questão que eu acho que vale a pena reflexão sobre a temática, que em 2000, essa ação é uma ação datada de 17/8/2018, que já houve decisão a respeito da matéria. Né? Houve uma decisão anterior do ministro Gilmar, salvo engano, eu estou dando uma olhadinha aqui no site nesse momento, mas datada de 2019, que tinha um questionamento exatamente sobre uma tutela liminar à época. Não é isso, Marcos? Salvo engano, exatamente. Também. Tinha e foi decisão do ministro Gilmar foi denegatória. Exatamente. E é importante lembrar que o pedido das confederações que ingressaram com as ADCs não é de suspensão dos processos, é de aplicação da TR até que o Pleno do Supremo defina se é constitucional ou não o parágrafo 7º. Exatamente. Entendeu? Esse é o pedido. Agora, na literalidade da decisão do Gilmar, a gente não vê isso. Né? Ele manda suspender todos os processos que envolvam a discussão, a aplicação do parágrafo 7º do 879. Ele diz que ele deu um efeito extensivo até maior em relação à liminar. Talvez seja até esse o objeto, eu não li os embargos, eles não estão disponíveis aqui no site, mas no final das contas, só para contextualizar, pessoal, porque acho que é importante a gente ter uma noção linear, né, da linha do tempo, do que está sendo debatido, sem perder, e a gente não vai nem perder o tempo tratando disso aqui, porque é chover no molhado, a gente está falando, né, de assuntos que já foram debatidos em outras ocasiões, inclusive no segundo momento houve uma tentativa através de um RE do ministro Fux, inclusive, de modular os efeitos, que gerou consequências, melhor dizendo, para nós, na Justiça do Trabalho, até que ponto a gente faria ou não faria. E o TST teve tão cuidado que não reeditou, ele simplesmente não deu efeitos retroativos àquela tabela anterior, né, do CSJT, do IPCA. Né? Ele tem até o cuidado de modular os efeitos segundo a decisão do STF. Marquinhos, eu acho que a gente tem que refletir essa decisão, e nossos colegas, a gente tem muita gente falando sobre o assunto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir uma distinção entre fase de conhecimento e fase de, eu vou colocar tudo junto, né, de execução mais liquidação / execução. Né? Se a gente olhar a literalidade da decisão, a conclusão, numa interpretação gramatical, me parece que a gente, e eu acho o termo muito legal, o lockdown, talvez, né? Eu acho que talvez, se a gente for numa interpretação nua e crua da decisão sem interpretar, isso geraria, num primeiro momento, uma real possibilidade de paralisação do Poder Judiciário trabalhista. E a gente até reflete até que ponto isso é consequência da nossa celeridade, né? Porque, efetivamente, né, quando a gente lê, respeitosamente, citando a decisão, que trata efetivamente de uma necessidade de repensar, inclusive, as consequências para o empregador. Mas a gente está falando de passivo trabalhista. A gente não está falando de implementação de hoje para o futuro, que talvez seja uma reflexão. A gente está falando de inadimplemento de obrigações decorrentes do direito do contrato de trabalho. Isso é uma reflexão que eu faço, que deixo aí para o pessoal que está nos vendo pensar também. Mas eu acho importante, Marcos, a gente separar entre fase de conhecimento e fase de execução. Primeiro, na fase de conhecimento. Né? Na fase de conhecimento, me parece que a gente até debateu antes, né, de começar o assunto, três oportunidades, né? Duas muito mais claras, a terceira de um problema prático muito claro. Né? A primeira delas é entender que você tem que decidir efetivamente, né, nesse primeiro momento, decidir sobre aquela temática, e aí nos geraria um problema enorme, porque geraria efetivamente o sobrestamento do processo. Que, inclusive, hoje é dia 1º, ontem eu tive uma audiência, comecei brincando falando sobre isso, e ontem a advogada da Ré requereu a aplicação do conteúdo dessa decisão liminar da DC 59/58. E aí eu indeferi porque não estava publicado até ontem. Hoje, se requerer, o meu discurso vai ter que mudar. Mas me parece que num primeiro momento, a lógica mais simples para a gente manter a atuação plena é a da súmula 211,
e fazer o que a gente aprende quando faz curso de sentença, né? Curso de sentença, quando a gente está com pressa, porque a gente não consegue fazer para a prova de magistratura, a gente diz juros e correção monetária nos termos da lei. Isso é uma forma que me parece de postergar o enfrentamento dessa temática na fase de conhecimento, impedindo que o processo fique sobrestado. Isso é até um problema no nosso TRT1, né, porque a gente sabe que existe uma recomendação por parte da nossa corregedoria de liquidação de sentenças líquidas, né? Então, me parece que se a gente for observar a recomendação do TRT, a gente vai sobrestar tudo. Não sei se você concorda comigo. Então, eu, respeitosamente, a nossa ilustre corregedora, a doutora Amélia, que a gente deixa um abraço aqui, um beijo, eu entendo que, para o caminhar dos processos, essa primeira oportunidade, que é postergar para a execução e caminhar com o processo até o seu trânsito julgado, talvez seja o meio mais apropriado. Porque uma outra opção que seria, né, e muita gente defendendo isso, seria sentenças parciais de mérito, gera um problema, e aí eu jogo a bola para você falar um pouco melhor sobre isso, que é você desmembrar algo que não é desmembrável, né? Porque você poderia ficar com uma parte aqui e a outra parte seguir para o tribunal. Só que o PJE, por mais que ele permita a sentença parcial, eu não tenho como mandar metade do processo para lá e ficar com ele aqui. Então ele vai todo. É complicado realmente isso, parte operacional, mas eu queria afirmar, só pontuar duas coisas antes de falar da sentença parcial de mérito e dos problemas práticos de aplicar o artigo 356 no processo do trabalho, que embora seja perfeitamente aplicável, eu também concordo. Mas o primeiro problema é o seguinte, Fabiano, eu acho que a gente precisa interpretar essa decisão do Gilmar Mendes, tá, de acordo com o próprio objeto da ADC e fugir um pouco da literalidade do que ele disse. Tá? Então, por quê? Porque o ministro Gilmar mandou suspender todos que envolvam a aplicação. Mas é evidente que essa liminar ela só faz sentido no bojo da própria pretensão que está descrita nas próprias ADCs. Olha, a pretensão é que se declare a constitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879, né? E a recepção também do artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Se é essa a pretensão, onde não se discuta essa constitucionalidade, onde o reclamante expressamente peça a aplicação da TR, essa é a minha opinião, eu sei que você pensa diferente, eu acho que não é caso de suspensão. Quer dizer, a suspensão vai acontecer se ele pedir o IPCAE, incidente, tanto aludindo à inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879. Tá? E do artigo 39 da Lei 8.177. Quer dizer, se ele pedir, incidente, tanto, olha, eu quero inconstitucionalidade disso e eu quero IPCAE, aí seria o caso que a gente se enfrentaria no espírito da decisão. Apesar da literalidade, a gente sabe que a leitura literal, gramatical, é sempre a mais, vamos dizer assim, precária de todas. Então, eu acho que ele jamais quis dizer, olha, onde se discutir quem aceitar o parágrafo 7º do artigo 879, eu vou definir. Eu entendo assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vejo perfeitamente possível que o juiz não fixe a correção monetária, o índice, ao prolatar a sentença. Isso é possível. A gente pode falar da súmula 211 do TST, que, na verdade, repercute o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Então, a gente brinca dando aula, né, que em juros e correção, na Justiça do Trabalho, não é apenas pedido implícito, é condenação implícita. Né? Mesmo que o juiz não coloque nada na sentença, na liquidação de sentença é o momento onde nós vamos acertar. E tem vários julgamentos de vários TRTs que dizem isso. Olha, não vou discutir isso agora, isso será discutido na fase de liquidação, que é o momento oportuno. A própria súmula 344 do STJ, que ainda está em vigor, né? Você quer STJ, mas ela diz que a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Então, esse é um ponto, de uma liquidação, eu sei que está falando do caso de liquidação por arbitramento, quando a sentença falava em liquidação por cálculos ou vice-versa, mas é mais um reforço a esse argumento. Em contrapartida, Fabiano, a gente realmente tem o artigo 491, estou vendo muita gente dizendo que sim, tudo bem, o juiz faça isso, mas se tiver um embargo de declaração, como é que ele vai fugir do 491 do CPC? Artigo 491 do CPC, ele diz que na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária. O 491 diz que o juiz tem, mesmo no caso de pedido genérico, ele tem que definir o índice de correção monetária, está lá no 491. Então tem muita gente dizendo, esse argumento é muito bonito, Marcos. Mas se tiver um ED dizendo que você não definiu, invocando o 491, bom, a minha interpretação, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, é que o próprio 491 responde. Porque a gente tem que continuar a leitura. Ele diz, vai fixar o índice, vai fixar a taxa de juros, o termo inicial de ambos,
A periodicidade da capitalização dos juros, se forem capitalizados, no nosso caso não é, salvo quando, aí inciso primeiro, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Então, ele mesmo diz, não é possível fixar o montante, não é possível aplicar a capitalização, ou melhor dizendo, o índice de correção monetária, não é possível fixar porque pende o julgamento na ADC. Então, na minha opinião, conjugando o inciso 1º do 491, que é excepcional, com a súmula 211, com o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, o juiz pode colocar isso para a fase de liquidação e não vai haver cerceamento de defesa e não vai haver negativa de prestação jurisdicional, apenas essa prestação jurisdicional ela é diferida para o momento próprio, não é isso? Que é o momento em que você tem o pagamento ou não da questão. Bom, dito isso, coloquei aí rapidamente o que eu penso, entendo que o artigo 356 do CPC seria a grande saída para essa solução, né? Dar uma sentença parcial do mérito. O problema é que o PJE não permite do ponto de vista prático. O Fabiano já até adiantou isso. Você não tem como, porque tem lá até a sentença parcial, o juiz pode prolatar a sentença parcial. Tá? Mas se a parte recorrer ordinariamente dessa sentença parcial, como é que vai ficar o restante, que na verdade seria só a correção monetária, né? Ou se o processo subir, o juiz da vara fica sem poder fazer absolutamente nada. E é por isso que a sentença parcial de mérito ela não tem sido uma prática nos juízes do trabalho, que preferem muito mais. Mesmo que haja um reconhecimento do pedido, mesmo que haja pedidos que podem ser prolatados imediatamente. A maioria dos juízes esperam a decisão final por conta desse problema procedimental. Né? Talvez o futuro fosse o CNJ, o CSJT, criar uma classe processual, né? Uma reclamação trabalhista vinculada àquela outra reclamação trabalhista, que tivesse o mesmo número, que fosse por dependência, que tivesse uma tramitação, uma duplicação do processo, né? Como a gente acontece quando baixa documento, né? Que aparece um tracinho 2 quando você baixa na segunda. Algo nesse sentido, para que pudesse a gente ter, então, procedimentalmente a sentença parcial de mérito. É uma saída. Na minha opinião, você tem esses dois casos que seriam possíveis, mas sempre interpretando aquilo que eu falei para vocês. Para mim, se o autor pedir TR, se ele chegar à excelência, eu quero a TR, não quero mais IPCA, eu desisto do pedido de inconstitucionalidade pensando nisso. Seria possível a gente continuar. Agora, uma última coisa, Fabiano, sei que eu estou falando demais. Uma última questão que eu acho muito importante. Isso aí não é bom para as empresas. Tá? Não. Eu lembro que, olha, o IPCA do mês passado deu negativo, de junho. Negativo. E mais, quanto mais se sobresta, mais o processo vai alongando no tempo. Quando você chegar lá na frente, se você definir um índice de correção maior ou pior, você vai ter um problema muito sério que você prejudica as próprias empresas. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com uma certa ressalva, porque não é bom também para o empregador que haja uma demora nessa definição. Bem lembrado, porque esse contencioso é importante destacar que enquanto o processo está parado, obviamente, ele não deixa, se num segundo momento essa decisão for desfavorável, e for o IPCA que venha a ser aplicado, independente dele ser negativo ou positivo, e vamos considerar que seja positivo, né? Ele vai ter um efeito retroativo, porque esse período sobrestado não deixa de ser considerado no cômputo. E aí você tem um aumento do valor, e é uma coisa que as empresas precisam refletir sobre também, quando da execução, efetivamente, da efetivação ou do pagamento voluntário, esse valor vai ser todo ele levado em consideração e vai aumentar o saldo devedor, que poderia ter sido pago de uma outra maneira, de uma forma que talvez, se a gente não tivesse sobrestado, a coisa tivesse caminhado. E aí é muito importante que os advogados e advogadas, no dia a dia, ponderem isso, porque a gente tem uma suspensão, eventualmente, seja uma compulsória na fase de conhecimento ou na fase de execução, mas eventualmente, se a gente entender em algum momento que pode acontecer, e pode, porque a coisa está muito incerta ainda, mas a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai me saltar aos olhos, aí já estou fazendo uma futurologia, de caminhar em sentido oposto, porque nós temos uma tese já fixada, nós temos decisões anteriores estabelecendo para fins de precatórios, e a mesma perspectiva se a gente comparar o crédito trabalhista com os demais créditos que possuem atualizações. Seria uma situação, no mínimo, inusitada se a gente analisar que a fundamentação das decisões aderem também para fins, mesmo que obter dictum, para fins de fixação de precedentes, porque não faz sentido. Se a gente entende que correção, como você bem disse, é respeito à própria lógica da propriedade, né, você tem um tratamento diferenciado por um crédito trabalhista que, tirando a palavra trabalhista, continua sendo crédito e se insere esquecendo o direito social. Tá?
E a gente está no momento que muita gente está fazendo isso. Ele é, por si só, um crédito. Ele, por um acaso, é qualificado de forma trabalhista. Mas é crédito, é pecúnia, é patrimônio. Né? Então, isso é importante. Deixa eu te interromper, vai fazer duas coisas importantes. Lembrando que a Fazenda Pública não vai ter sobrestamento para ela. Além disso. Nos casos em que ela foi executada, né, já tem o IPCAE, então você, além de ter além do crédito trabalhista, ser privilegiado. Isso é o artigo 100 que fala em relação aos demais créditos. Então você cria um crédito privilegiado que é corrigido monetariamente de uma forma diferente. E mais, você cria uma isonomia entre dois credores trabalhadores. Se o meu crédito trabalhista é contra a Fazenda, eu vou receber por precatório, aí eu vou ter IPCAE. Se meu crédito é contra uma empresa privada, às vezes aquele mesmo município, aí meu crédito é diferente. Quer dizer, eu acho que não, o Supremo Tribunal Federal não vai ter como fugir da ratio decidendi lá das duas ADIs do tema 810. Lembrado também. Então, eu acho, sim. Então, nós chegamos num ponto, Marcos, não sei se você concorda comigo, de um estímulo que o credor primário não pague. Exatamente. Eu vou preferir, se eu sou o credor, que o devedor, melhor dizendo, perdão, que o devedor primário, eu vou preferir que o devedor primário não pague. Eu vou preferir que nem que vá para precatório, porque eu vou ter uma atualização muito mais favorável. Quer dizer, olha que coisa interessante. É um desprestígio que o devedor principal pague a sua dívida. Verdade. É complicado. E aí a gente vai também agora para a execução, né? A gente só tem mais 10 minutinhos para falar. Na execução, Marcos, e aí a gente tem também, aqui eu acho que a gente tem um ponto de divergência, né? Porque se eu entendo que eu posso remeter da fase de conhecimento para a fase de execução, na fase de execução, me parece que a gente precisa enfrentar o tema. Né? E aí tem duas questões que são importantes. Primeiro, aquelas decisões que eventualmente transitarem em julgado com fixação de IPCA ou de TR, se eu posso ou não posso executar. Será que eu estou sujeito a essas condições que a gente está conversando aqui agora? E a segunda é o momento da fixação. Né? E aí sim, eu acho que com relação à fixação, eu tenho uma certa dificuldade pessoal para superar o conteúdo da decisão. Claro, se for hoje uma homologação na presente data, eu confesso que tenho muita dificuldade para superar nesse primeiro momento a fixação de sobrestamento que está estabelecida até a presente data, né? É difícil, realmente. Na execução é onde a gente discute os índices, né? E hoje mesmo, despachando, eu peguei 2 processos, que estava falando com o contador, que era exatamente isso. Um estava pedindo TR, outro estava pedindo IPCAE, né? Nós fomos lá na sentença ou no acórdão, não tinha fixação. Desde aquela época, juros e correção na forma da lei, né? Então, nem o acórdão, nem a sentença fixaram. Então, esse é um caso clássico de suspensão. Que no caso, eu confesso a vocês, e era diferença pequena, pelo IPCAE estava dando 17, pela TR estava dando 14. Eu botei em pauta. Uma boa estratégia. Botar. E aí eu falo o seguinte, olha, em todos os casos, eu acho, eu vou defender aqui uma tese, não sei se você concorda, de que é possível a negociação processual. Concordo. É possível que eles sentem, não só durante uma lide, quando na pactuação de um acordo, em que eles estabeleçam qual índice de correção monetária eles querem que incidam no eventual descumprimento. Eu acho que o 190 admite isso, e isso seria uma boa maneira de fugir desse sobrestamento, né, que seria claramente para o caso em que o juiz vai fixar qual a taxa de correção. Posso fazer um parênteses, Marcos, nesse ponto? Pode, claro. Você entende que a negociação processual poderia, inclusive, estabelecer um índice diferente da TR e do IPCA? Mas é óbvio que pode, claro. Pronto, então acho que isso já responde a pergunta. Eu também acho. Eu posso colocar o INPC, eu posso colocar, por exemplo, o índice da construção civil, eu posso estabelecer qualquer parâmetro, é uma negociação. Então, eu penso da mesma forma que você. Exato, e aí você está ali uma posição processual. Em caso de eu sendo devedor, vamos corrigir por tal índice, por aquele índice, porque eu até falei que se a gente tiver num contexto de inflação baixa ou de nenhuma inflação, o IPCAE não vai ser vantajoso. Junho deu negativo, quer dizer, então você pode ter um índice negativo ou muito baixo, menor até do que a TR. Veja que coisa incrível. Que a TR está zerada, né? Exato. Negativo, como é que você vai ser? É uma não correção. É uma não correção, é uma perda, de dinheiro. Exato. Então você vê. Então é possível a gente chegar na mesa de negociação e tentar negociar e tentar no valor, né, corrigido. Então eu até coloquei para o meu contador para a gente fazer com as 2 cálculos, né, para ver como é que daria e tentar uma conciliação antes da decisão. Porque é melhor para todo mundo, é melhor para o autor, que não vai esperar isso ser julgado sabe-se lá quando, é melhor para a reclamada, que também vai ter, né, uma satisfação e uma certificação depois da coisa julgada. Agora, a questão toda que você colocou é a questão de se pode ou não se pode mudar o índice, né, colocado na sentença. Né? Então, assim, em princípio, eu tenho decidido na vara
que não pode mudar. Eu tenho decidido que tem coisa julgada, né? E vou seguir assim para evitar que haja o sobrestamento do processo. Né? É claro que a gente tem o 525, a gente tem aquela ideia lá dos chamados embargos rescisórios, né? Que é o parágrafo 5º do artigo 884, mas eu volto a dizer, o parágrafo 5º do 884 ele terá alguma relevância para a gente se um dia o Supremo vier e disser que é inconstitucional, né? O parágrafo 5º do artigo 879, né? Ele não disse isso. Marcos, mas ele falou lá na ADI 4357, na 4425, dá para dizer que há uma inconstitucionalidade por arrastamento, né? Aí, nesse caso, você teria que suspender, entendeu, Fabiano? Nesse caso, se houvesse a discussão de uma decisão anterior à que transitou em julgado, que é o que diz o 525, né? Está lá no parágrafo 14 do artigo 525 do CPC, anterior ao trânsito em julgado, que nesse caso você teria que suspender, porque você vai discutir se aquela ADI 4357, 445, por arrastamento, elas poderiam levar à inconstitucionalidade do parágrafo 7º do 879, então aí teria que transitar. Agora, transitou, e mesmo assim, no caso em que o juiz tiver transitado TR. Transitou TR, tá? Em meu ver é sentido. Transitou IPCAE. Transitou IPCAE, para mim tem trânsito em julgado. Não caberia os embargos rescisórios, né, lá do parágrafo 5º do 884, do 525, parágrafo 12, mas é bom lembrar que você tem uma decisão que, em tese, violou uma norma jurídica, que é o parágrafo 7º do artigo 879. Se ele vier a ser declarado constitucional, essa decisão violou uma norma jurídica. Então, você teria a via da ação rescisória. Tá? Então, são duas situações diferentes. Transitou em julgado a TR. Transitou em julgado a TR, vamos executar a TR. Se amanhã vier a ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 879, aí pode ser caso de embargo de impugnação, né, rescisória, por causa do índice usado? Pode, desde que tenha sido, essa decisão venha antes do trânsito em julgado que determinou o IPCAE. Se vier depois, só rescisório. Agora, transitou em julgado determinando o IPCAE. Olha, para a empresa só cabe a ação rescisória. Eu, por exemplo, vou continuar com a execução com o IPCAE, por quê? Porque já não está mais se julgando isso, só foi julgado. Tá? Então, mas eu não levei a revista, não levei o extraordinário. Você tinha que ter levado o extraordinário lá, o recurso de revista para o TST, o extraordinário lá. Agora, que você tem a via da rescisória, entra com a rescisória. Porque, inclusive, na rescisória, você pode dizer, falar da ADC e vir uma cautelar suspendendo a execução. Verdade, o que não pode acontecer é eu suspender. Se tem um trânsito julgado no IPCAE. Cabe à empresa entrar com a rescisória, na rescisória ela pede a cautelar, dizendo que houve a violação do parágrafo 7º, dizendo que está em discussão lá no Supremo, e aí pode ser que o tribunal suspenda a execução de primeiro grau. Eu vejo assim, eu sei que você pensa diferente, mas é como eu vejo. E no final das contas, Marco, a gente já está caminhando aí para o final, né? Porque é uma discussão que tem diversos caminhos, né? E não termina, porque de fato, e aí vamos voltar à temática inicial, né? A gente não sabe se foi um lockdown ou não na Justiça do Trabalho, mas que foi uma bomba nuclear na Justiça do Trabalho, a gente não tem dúvida, porque simplesmente a gente já vinha de um conjunto de mudanças na sistemática dos direitos trabalhistas, e aí a Justiça do Trabalho ainda não entrou. Então, assim, a gente até pode, ideologicamente, no sentido acadêmico, né, refletir sobre. Eu costumo dizer que o Fabiano que pensa não é o Fabiano que julga. Eu cumpro a lei, mas eu tenho o direito de pensar, eventualmente, de uma forma crítica, positiva ou negativa, do que a gente está fazendo em termos acadêmicos. Mas agora não. Agora a gente tem uma decisão que impacta frontalmente a Justiça do Trabalho, ao ponto da gente não saber para onde nós vamos. Né? E aí, cada um pensando, e obviamente a gente tem cabeças brilhantes aí pelo Brasil debatendo o assunto, e cena dos próximos capítulos. Né? Hoje é dia 1º, a gente está gravando, talvez quando esse vídeo venha ao ar na sexta-feira agora, talvez a gente já tenha tido uma manifestação por parte do presidente do Supremo que ajude um pouco, né? Mas vai ajudar, mas não vai resolver, porque a resolução só vai ocorrer quando o plenário efetivamente finalizar. E cá entre nós, Marcos, já passou do tempo, e aí é uma crítica construtiva, da gente colocar uma pá de cal nessa discussão, né? Porque ou não é a Justiça do Trabalho, ou não é o IPCA. Isso não pode mais fazer sentido. Mas, na verdade, eu ouso dizer, IPCA, discussão de correção monetária de juros, deveria ser padronizado para todo e qualquer crédito. Aí acabaria essas discussões que a gente tem hoje de como funciona, não sei, né? 5 minutos, Marco, para a gente fechar. Não, é isso mesmo. Só dizer que provavelmente hoje, né, tá ainda aí na sexta-feira, galera, está todo mundo convidado para uma live sobre execução com o professor Marcelo Moura, que a gente vai fazer lá no canal do Instagram, né?
Papo Trabalhista Oficial. Quem quiser, onde nós vamos debater isso também, tá? E outros temas polêmicos da execução, talvez à luz de uma decisão, ou não, né, Fabiano? Ou não. Mas são temas difíceis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, ser advogado e juiz do trabalho, advogado trabalhista, juiz do trabalho, nesses tempos de pandemia, não tá fácil não, hein? Só um ponto, né? O pessoal da área criminal que reclamava porque a discussão era se soltava ou não em segunda instância. E houve uma catarse coletiva em virtude disso. O nosso, a gente está de março para cá sofrendo diversas alterações e cada dia, literalmente, é um dia novo com possibilidades de coisas novas na área trabalhista, e só os advogados bem capacitados efetivamente, como são os que acompanham o Papo Trabalhista, com certeza vão ter problemas? Óbvio que vão, porque nós também teremos na magistratura. Mas com perseverança, com estudo, com capacitação, bom senso, eu tenho certeza que dias melhores virão para todos nós. Com certeza, Fabiano, é isso aí. Legal, Marquinho? Vamos embora? Vamos, chega, então né? Vamos que vamos. Chega, né? O pessoal já cansou da nossa cara. Isso aí. Então, mas é isso aí. Marquinhos, encerra aí, fala aí o Instagram. Fala um pouquinho do Instagram você, porque eu sempre falo. Galera. Bom, galera, então é isso, ó, é isso mesmo. Curte a gente lá no Instagram, né? @Papo Trabalhista Oficial. Tem sempre live lá, notícias do TST. Falamos até do direito do trabalho no mundo, né, Fabiano? Isso aí. Você vai estar sempre informado lá. A gente sempre bota algumas pesquisas, alguns comentários e principalmente as lives que a gente tem feito toda semana, 2, 3 lives sempre. Quando nunca, todo dia, sempre com um papo muito interessante que vocês com certeza vão gostar. É isso aí, Marquinhos. Até porque, como a gente sempre fala no Papo Trabalhista, conversando, a gente sempre se entende. É isso aí, meu velho. Beijo para todos. Galera, beijo, perseverança, fé. Fui!